Olha só, gente, hoje é dia de coluna Mundos e Fundos. Aqui no Radiocast. Mundos e Fundos, com Samuel Barbie. Educação financeira com Samuca, que vai falar sobre imposto de renda, que eu tenho certeza é motivo de vários palavrões soltados pelos brasileiros, agora nesta época do ano. Boa tarde, Samuca. Boa tarde, Fernandinha, Tonton, nossa comunidade radioquestense. E agora é a hora de soltar os maiores palavrões possíveis. O imposto de renda é o pior de todos. Ai, meu Deus do céu. Ó, imposto de renda junto com pagar IPVA. Enfim, E quando cai na é malha uma fina, hein? época de muito... para elevar esse patamar aí de palavrões que é demais essa época do ano, né, Samuca? É isso aí, Fernandinha, mas eu vou te falar sinceramente, esse ano nós tivemos aí 5 alterações e as alterações em média que eu tô achando boas. Eu gostaria de comentar com vocês aí as 5 mais importantes que eu tenho certeza que uma delas pelo menos vai afetar qualquer um de nós. Bora lá então. Beleza, olha só, o imposto de renda está começando agora, né? Então, no dia, já na quarta-feira, próxima quarta-feira, dia 15 de março, já é possível começar a realizar a transmissão de suas declarações e vai até aí o dia 31 de maio de 2023, tá, pessoal? Então tem que ficar atento, porque quem perde o prazo paga multa. A multa começa aí com R$ 165,74 e pode ir até 20% do valor devido. E dentro dessas alterações que estão ocorrendo, a primeira delas é para facilitar a sua vida, que é a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Esse ano, diferente de outros anos, a declaração pré-preenchida já é possível desde o primeiro momento. O que acontece? O contribuinte ele pode entrar lá no site ou no aplicativo, né, que é chamado Meu Imposto de Renda, ou nos aplicativos de celular, para poder realizar a sua declaração. E aí, a Receita Federal está disponibilizando esse ano o pré-preenchimento dessa declaração de forma muito mais abrangente do que aconteceu nos anos anteriores, até aqui. Então, o que a gente está tendo nessa declaração automatizada que está rolando agora? Primeiro ponto, está rolando automatização de saldos bancários, então, às vezes, até saldo bancário que você não sabia que tinha, ou que estava lá, tipo, às vezes, o saldo zero, mas que você não fechou a conta no banco, etc., a declaração pré-preenchida já pode estar trazendo isso para você, para não correr o risco de você ter aí alguma inconsistência na sua entrega, né? Além disso, compra e venda de imóveis, se já forem registradas em cartório, etc., é possível que já venham também automatizadas. Então, o pessoal que gostava aí de sonegar, de dar uma driblada no fisco, vai ter um pouco mais de dificuldade aí a partir desse ano, tá? E também doações e criptoativos. Então, tudo isso já está vindo de maneira automatizada aí, porque já existem outras bases de dados que a Receita Federal está traçando para tentar fazer tudo aí junto e evitar erros e fraudes, tá bom? Então, essa declaração pré-preenchida está disponibilizada aí, já pode começar a ser utilizada. Essa é a nossa novidade de número 1. Alguma dúvida, pessoal? Não, Até nenhuma. aqui tudo certo. Nenhuma. Mesmo porque ninguém aqui O segundo pretende passo... fraudar nada, né, Não, Tonton? acho que não. Tá tudo certo, Samuel. Beleza. O segundo passo, pessoal, é uma novidade também sobre as prioridades para a declaração e para a restituição do imposto de renda. Porque até o ano passado, né, as prioridades para o imposto de renda eram, normalmente na restituição, eram para idosos, pessoas com deficiência, doenças graves, enfim, e professores, né? Eles tinham prioridade para pegar a restituição caso tivessem algum valor a ser restituído, né, pela Receita Federal. E nesse ano, o imposto de renda, a Receita Federal, está tentando fomentar essa declaração, inclusive com a declaração automatizada. Então, para quem fizer a declaração já puxando esses dados de forma automatizada, ou, né, para quem também optar por receber a restituição pelo Pix, vai conseguir furar a fila de restituição. Então, tem aí 2 possibilidades para você ficar na frente dessa fila de restituição, para além ali das prioridades que já estavam elencadas anteriormente. Bem, para quem fizer a declaração pré-preenchida automatizada, é simplesmente já, logo no início da declaração, já optar
por isso e fazer a importação desses dados. Agora, para aquelas pessoas que optarem aí pela chave Pix para restituição, você vai, na hora de transmitir a sua declaração, você vai colocar lá a chave Pix. Só que tem um detalhe, não vale chave Pix e-mail, nem chave Pix que seja aí de outra coisa que não o seu CPF, tá? Então, chaves Pix aleatórias não valem, somente chave Pix CPF. Então, se tiver interesse aí de receber sua restituição antecipada, conta aí com essa facilidade que a Receita está disponibilizando agora. Muito bom. Boa. Terceira. A terceira, pessoal, é a questão da autorização de acesso. Sabe aquele bom samaritano? Assim, sempre tem algum dentro da família, né? Normalmente sou eu aqui, né? O cara que declara para outras pessoas que vai gostar muito dessa novidade. Bom saber, Samuel. O que acontece? Até o ano passado, a gente tinha ali um negócio que funcionava, que chamava procuração eletrônica. Essa procuração eletrônica te permitia declarar por outras pessoas. Isso é muito utilizado por contadores que fazem diversas declarações. Só que isso tinha um ponto muito chato, que era o seguinte: você não consegue utilizar os dados da declaração pré-preenchida por meio da procuração eletrônica. Mas quem usa a autorização de acesso, que é essa figura nova que está sendo disponibilizada agora, vai poder declarar pela outra pessoa e aproveitar para usar todos os dados que já são automatizados, assim, economizando muito tempo para os bons samaritanos que estão aí disponíveis para fazer esses trabalhos. O que é o legal dessa autorização de acesso? Primeiro, né, ela é limitada só a 5 CPFs, então você pode fazer, sei lá, do seu vizinho, do seu amigo, dos seus dependentes, enfim, tá? Mas limitado só a 5 pessoas. E outra coisa que é importante é que para poder ceder essa autorização de acesso para outra pessoa, você precisa ter conta naquele GovBR. A sua conta tem que ser nível prata ou nível ouro, tá bom? Então, assim, se você quer ir passar a sua responsabilidade para uma outra pessoa, confiável, etc., você pode fazer isso mediante a autorização de acesso, lembrando que cada CPF só pode fazer 5 declarações por meio dessa medida aí. Mas isso vai facilitar realmente a vida de muita gente. Vai. Inclusive a sua, Samuca. Número 4. E o bom é que limitou, né? Eu só posso 5, Só então 5. não vou fazer mais do que... Uma bela desculpa O agora. governo ainda te ajudou a recusar outras pessoas, Samuca. Muito bom. Bem, pessoal, outra coisa que foi muito legal também é a questão da participação na Bolsa de Valores. Eu não sei se vocês lembram, provavelmente não, mas no ano passado eu comentei que o pessoal que teve, inclusive, ações lá do Nubank, no IPO, na abertura de capital do Nubank, receberam ali ações, às vezes R$10 em ações. E o que acontece? Na regra, até o ano passado, quem tivesse qualquer dinheiro, que seja 1 centavo na Bolsa de Valores, era obrigado a declarar, mesmo que fosse isento por outras situações. Às vezes a pessoa ganha menos de R$2.000 por mês, e, enfim, era isenta, mas se ela tivesse 1 centavo na Bolsa de Valores, ela era obrigada a declarar. Nesse ano, a Receita mudou essa regra. Então, o que acontece? Somente quem vendeu mais de R$40 mil em ações vai ser obrigado a declarar. Então, você tem ali um trocadinho na Bolsa e tal, e não vendeu, né, ao longo do ano, não teve lucros expressivos, você não vai precisar declarar, né, a menos que você tenha vendido ali mais do que R$40 mil. E eu faço só um adendo nisso, porque quem tem ações na Bolsa de Valores conta com uma vantagem muito boa, que é você é isento em vendas de até R$20 mil por mês. Então, o que acontece? Quem vendeu menos de R$20 mil por mês é isento e muitas vezes não vai precisar declarar, mas eu recomendo que declare essas vendas ao longo dos meses, porque isso é importante para mostrar ali que você está, às vezes, ganhando, né, patrimônio e que isso não está incompatível com sua renda e com sua despesa. Como eu falei com vocês, a Receita está fechando o cerco, então é sempre importante que a gente declare essas movimentações maiores, principalmente se você tiver lucro, para poder demonstrar de onde está vindo o dinheiro que está entrando aí para o seu patrimônio. De qualquer forma, se você tem pouco dinheiro na Bolsa, vendeu pouco ao longo do ano passado, você está aí desobrigado de apresentar sua declaração nesse ano. Ok. Número 5, Samuel. E aí o número 5, para a gente finalizar, é pensão alimentícia. O que acontece? De acordo com uma decisão do STF, né, nosso Superior Tribunal Federal, o que aconteceu é que as pensões alimentícias agora, quem recebe não precisa mais declarar isso como um imposto tributável, né, isso como uma renda tributável. Então, o que acontece? Até o ano passado, quem recebia, né, pensão alimentícia tinha que declarar e pagar imposto sobre aquele valor que estava recebendo.
A partir de agora, então, essas pessoas não precisam mais pagar o imposto sobre o valor que está recebendo. Entretanto, elas têm que declarar isso como rendimentos isentos e não tributáveis. Então é um ganho, porque você vai pagar menos, certo? Mas, ao mesmo tempo, você continua obrigado aí a apresentar a sua declaração. O que é importante para quem paga, tá, também, isso que eu quem ia paga a perguntar, pensão e quem alimentícia... paga? Isso. Quem paga a pensão alimentícia não mudou nada. Na verdade, continua dedutível, tá bom? É do imposto, mas você não muda nada na sua declaração. Então, é só para entender que quem recebe não vai precisar pagar um imposto pelo valor recebido. Todas essas 5 novidades que eu falei com vocês, elas são muito importantes e eu entendo que todas elas são positivas. O que a gente tem aqui como uma contrapartida que eu acho que é importante ressaltar? Para aquelas pessoas que tentam fugir da fiscalização da Receita Federal, vai ficar e está ficando cada vez mais difícil. Então é bom abrir o olho, aprender a fazer direitinho, para você não ser pego no contrapé, tá bom? E um outro recado que eu gostaria de deixar, que é o seguinte, já é o 7º ano seguido que a tabela do imposto de renda não sofre correção. O imposto de renda, pessoal, é um imposto que serve principalmente para o quê? Redistribuição de renda. A gente pensa o seguinte, pessoas que ganham muito contribuem mais, pessoas que ganham menos contribuem pouco ou são isentas. Quando o governo não atualiza, tá, a tabela do imposto de renda, ele está fazendo com que os pobres paguem mais. E a gente está chegando num ponto em que aquelas pessoas que recebem aí por volta de 1,5 salário mínimo já estão dentro aí do imposto de renda. Então, isso é um ponto muito negativo que eu acho que os governos têm que botar na cabeça e parar de relegar, né? A gente tem que atualizar essa tabela para fazer com que as pessoas que ganham pouco tenham aí um pouco mais de condição de vida e dignidade. É isso aí. Isso Boa. aí, Samuca. Já chegou até dúvida pro Samuel aqui, mas o Samuel só tem 5 chaves para ele fazer ali. Mas vou jogar a perguntinha pro Samuel aqui, rapidinho. O Vitor tá dizendo, eu sou MEI, tenho de declarar com MEI e também pessoa física? Os dois, Exatamente. Né, os dois, ele tem que declarar como MEI e depois o que ele auferiu de ganho, ele tem também que colocar lá como pessoa física, tá? Os dois mesmo. Não pode deixar sem, porque senão ele fica irregular, seja em um, seja no outro. Aí. Ô, Samuca, inclusive ele tá falando de MEI aí, mas a declaração de imposto de renda para empresa, para MEI é depois, não é? Ou é tudo junto agora? É mais ou menos junto, eu não sei exatamente qual que é o prazo para MEI agora, tá, Fernandinha? Mas é bem perto, sempre é muito perto uma da outra. E normalmente você precisa fazer a da MEI para você poder conseguir fazer a da sua pessoa física. Tá certo. Samuca, um beijo para você, até breve. Isso aí, gente, um abração, tudo de bom. Eu, Samuel Barbie. Beijo. É isso, minha gente, é o leão. Imposto. Aí o ouvinte tá dizendo, ano passado tomei multa porque só declarei o MEI. Deve ter xingado bastante, né, Fernanda? Deve ter xingado bastante, tem que declarar os dois, pessoa física e jurídica.